Você sabia que os tóxicos que estão acumulados no seu corpo podem afetar o seu metabolismo, seus hormônios, o seu intestino e você nem está percebendo e nem sabe de onde eles vêm? Pois é, você pode estar fazendo tudo certo na alimentação, no seu treino, na sua rotina, mas se você tiver essa parte da sua detoxificação sobrecarregada, muitos sintomas podem estar no seu corpo e você nem sabe de onde vem, como por exemplo, inchaço, dificuldade de emagrecer, alteração hormonal, acne, fadiga, a TPM exacerbada. Então hoje eu vou te mostrar 21 mudanças que você pode fazer na sua rotina para reduzir drasticamente essas toxinas no seu corpo, no seu metabolismo e melhorar a sua saúde. Se você não me conhece, eu sou Evelyn Guerra, nutricionista, e aqui nesse canal a gente fala sobre nutrição, genética, longevidade, saúde da mulher. E se você quer ficar por dentro de tudo, continue aqui nesse canal. Não se esqueça de se inscrever no canal, porque toda quarta-feira a gente tem vídeo novo por aqui. Então vamos separar essas 21 mudanças por blocos. O primeiro bloco são os cosméticos e os cuidados pessoais. Então vamos lá para a mudança número 1. Observe as fragrâncias e evite as fragrâncias. Muitas fragrâncias dos perfumes podem alterar os seus hormônios. Eles podem agir como disruptores endócrinos. E aí o que você pode falar? Evelyn, pelo amor de Deus, eu vou ficar sem usar o meu perfume? Não, o que você pode fazer é adicionar ele na sua roupa. Não adicione diretamente na sua pele. Muitas pessoas costumam passar no punho, costumam passar no pescoço, e esses químicos vão sendo absorvidos pela sua pele, porque a nossa pele é um órgão que tem a capacidade de absorver. Então tudo que passamos aqui na nossa pele pode ser absorvido, principalmente alguns tóxicos que estão presentes em hidratantes, perfumes. Então passe esse perfume na sua roupa. E os hidratantes, preste atenção nos seus ingredientes. Tenta não ter uma lista de ingredientes enormes. A gente tem hoje em dia uma ajuda do Google, não só do Google, mas do ChatGPT. Então você pode tirar foto dos ingredientes daquele cosmético, daquele produto, joga ali no ChatGPT, vê se tem algum malefício para sua saúde. Hoje em dia a gente tem muita informação. Então não tem por que a gente ficar adicionando na nossa pele, no nosso corpo, químicos que vão atrapalhar a nossa saúde. E uma coisa, esses disruptores endócrinos, eles atrapalham os nossos hormônios e o nosso metabolismo. Então você aí que está tentando emagrecer e não consegue emagrecer, pode estar vindo aí uma alteração do seu metabolismo por excesso de tóxicos. Então é outro fator que você tem que observar, tá bem? Uma segunda mudança é você adicionar óleos essenciais. Então você pode trocar essas fragrâncias por óleos essenciais. Óleo de mirra, óleo de lavanda. Tem vários óleos que você pode fazer até blends e misturinhas em óleo de coco, em óleo de amêndoa e adicionar no seu corpo. Além de ser natural, vai te trazer muitos benefícios. A lavanda, como por exemplo, ela é calmante. Então, se você é uma pessoa ansiosa, uma pessoa que está sempre estressada, pode utilizar aí esse aroma, esse óleo essencial de lavanda. Um terceiro fator são os desodorantes convencionais. Muitos deles têm metais pesados ali, você sabia? E como a gente já falou, a nossa pele ela tem a capacidade de absorver tudo isso, principalmente o alumínio. O alumínio, quando absorvido pelo nosso corpo e acumulado no nosso corpo, ele pode atrapalhar várias questões e uma delas é a tireoide. Muitas pessoas têm questões na tireoide e nem sabem, e muitas das vezes pode estar vindo daí, desse alumínio que está lá no seu desodorante. Então procure um desodorante ou desodorizante, como se fala aqui em Portugal, que seja livre de alumínio. E observe também alguns outros químicos que tem ali nesse desodorante. Hoje no mercado tem várias opções de desodorantes naturais, inclusive a gente já tem um vídeo aqui no canal falando sobre alguns cosméticos e eu coloquei algumas opções de desodorantes aqui em Portugal que você pode achar que são totalmente limpos e seguros. Agora vamos para um próximo tópico que é de utensílios. O quarto ponto, reduza a quantidade de utensílios de plástico. Potezinhos de plásticos, a sua garrafa de você adicionar a sua água de plástico, porque todos esses plásticos eles têm BPA, bisfenóis, que agem também como disruptores endócrinos. E você pode falar, Evelyn, mas quanta coisa atrapalha na nossa detoxificação, quanta coisa atrapalha na nossa saúde, eu vou ter que mudar tudo isso de uma vez? Não entre na neurose de querer trocar tudo de uma vez, mas vai tendo consciência. Todo esse vídeo, toda essa informação que eu tô trazendo aqui pra você é pra você ter consciência e aos poucos ir trocando, e aos poucos ir melhorando, e aos poucos ir adicionando ou retirando da sua rotina, porque tudo começa pelo conhecimento. E o conhecimento realmente é poder, te liberta. Muitas das vezes você está passando por alguma situação, até mesmo alguma situação de doença, de sintoma, e não sabe de onde vem. E toda essa informação
vai te trazer uma base do que fazer. E aos poucos você pode ir trocando. Então, esses utensílios de plásticos, eles podem liberar esses tóxicos, esses bifenóis que vão agir como disruptores endócrinos. Isso não é eu que estou falando, não. Isso já tem muito peso científico falando sobre isso. Inclusive, tem um estudo que foi feito na Itália. Nesse estudo, eles avaliaram o leite materno e também o cordão umbilical. E ali, tanto no leite materno quanto no cordão umbilical, tinham pequenos pedaços de plásticos. Então, da onde veio esse plástico? Esse plástico estava no corpo da mulher, que ela ingeria ali nos alimentos que estavam acumulados, que estavam em plásticos, que estavam em utensílios na sua garrafinha de água. Por isso, da importância da gente reduzir esse contato. Então, vem a quinta mudança. O que a gente vai adicionar no lugar desses plásticos? A gente pode adicionar vidro, potinhos de inox, panela de inox, potes de madeira, utensílios de madeira. E aí você pode se perguntar, Evelyn, mas a madeira também pode trazer fragmentos, pode acumular bactérias, principalmente naquelas tábuas, né? Aquelas tábuas onde a gente corta carne, onde a gente corta frango. Pode sim acumular ali alguma bactéria. E aí o que você pode fazer? Você pode escolher umas tábuas de vidro. Existe hoje no mercado tábuas de vidro. Lá em casa mesmo eu utilizo uma de vidro. Ou então de aço inox. Isso vai garantir que você não esteja adicionando pedacinhos de plásticos na sua carne. Quando a gente corta a nossa carne em cima de tábuas de plásticos, são liberados pequenos plásticos ali na sua carne, que quando você for fritar, quando você for cozinhar, vai entranhar ainda mais dentro do seu alimento que você vai ingerir. Um outro ponto é não aqueça os seus alimentos em potes de plástico. Então, se você mesmo assim adiciona ali algum pote de plástico na sua rotina, tente não colocar pelo menos coisas quentes, muito quentes ou muito frias dentro desse pote de plástico, porque quando ele é aquecido, ele libera com mais facilidade ainda esses bifenóis e esses químicos. Então, quando você for aquecer alguma comida no micro-ondas, como por exemplo, coloque num prato ou então coloque em potinhos de vidro, que a sua marmita também seja em potinhos de vidro, que já vai facilitar aquecer ali no micro-ondas. Todas essas trocas são trocas inteligentes que vai ajudar a sua saúde. Um outro ponto entrando aqui nos utensílios é a panela Teflon. O Teflon, inclusive, tem um documentário na Netflix, se você quiser saber. Eu até já falei lá no Instagram, nas minhas redes sociais, de como o Teflon causa malefícios e de como ele trouxe malefício no local onde tinha a fábrica dele, ali no iniciozinho de tudo. E aí você vê também como a indústria tenta moldar, né, junto com o governo, toda uma população. Enfim, é muito interessante assistir esse filme. E o Teflon, ele pode facilitar a nossa vida, não é? Porque não agarra o alimento na sua frigideira, mas ele libera substâncias também químicas que agem como disruptores endócrinos. Você já percebeu que todos os químicos que são piores são justamente aqueles que mexem nos nossos hormônios, que são disruptores endócrinos? O que é isso? Eles agem como um tipo de hormônio parecido com o nosso hormônio, alterando todo o nosso metabolismo ali, trazendo uma cascata de malefícios ali no nosso metabolismo. E justamente as substâncias ali que estão no Teflon agem como disruptores endócrinos. Principalmente se você já tiver aquela sua panela Teflon, que ela já tá descascando, tirando ali toda arranhadinha. Então, se você tiver uma panela dessas, pelo amor de Deus, troca essa panela, tira ela fora, joga ela fora, porque toda vez que você fritar, cozinhar alguma coisa nessa panela, vai ser liberado milhares dessas partículas ali desse Teflon que você às vezes nem tá vendo, porque são minúsculas, no seu alimento. E alguns desses químicos ali presentes no Teflon não tá só na panela, tá? Vou deixar aqui essa imagem que mostra aonde esses químicos podem estar adicionados no nosso dia a dia. Agora vamos para um próximo bloco que eu coloco como se fosse o número 1, um dos principais, talvez não o número 1, mas ali fosse um dos principais, que é a água. A água, a gente necessita dela, então todos os dias a gente precisa da água. Então essa água, ela precisa ser limpa, precisa ser realmente sem tóxicos, sem micro-organismos, precisa realmente nos trazer vida. Então o oitavo ponto é o filtro da água. Esse filtro, ele precisa não só filtrar os micro-organismos, mas também metais, cloro, pedacinhos e partículas de medicamentos. Você sabia que nas águas, principalmente essas da torneira, tem partes ali de medicamentos que não são totalmente eliminados no saneamento. Então, quando está passando ali pelo processo do saneamento, tem algumas partículas que elas não conseguem ser eliminadas, como por exemplo, algumas partículas de medicamentos. Então, o filtro, ele precisa ser um filtro que realmente retire todas essas partículas, porque tudo isso vai alterar também os seus hormônios, vai atrapalhar também a sua saúde. Um ótimo filtro é o filtro de osmose reversa. E você pode achar
em vários lugares. Pesquisa aí no Google, na sua região, aonde encontrar esse tipo de filtro. Você pode colocar na sua pia, por debaixo da sua pia, e utilizar realmente a água diretamente ali da sua pia para lavar os seus alimentos, para cozinhar. Essa água, imagina você pegar uma água ali da sua pia que tá com cloro, que tá com metais pesados e colocar diretamente no seu caldo, no seu molho. Então você já pode colocar esse filtro diretamente ali na sua pia, que você vai estar adicionando uma água limpa na sua alimentação, na alimentação dos seus filhos, na alimentação da sua família. Então esse é um ponto que para mim é o ponto número 1. Agora vamos continuar na parte da água, mas na nona mudança, que é a água do chuveiro. A água do chuveiro, ela também vai ter ali flúor, vai ter calcário, vai ter cloro. Principalmente esse cloro, ele pode agir como um disruptor endócrino na parte das nossas tireoides, principalmente na nossa tireoide. O cloro aqui, ele é importante, né, na parte do saneamento para matar alguns micro-organismos. Mas depois, quando chega pra gente, chega na nossa pele, o ideal seria retirar. Então a gente pode adicionar também um filtro no nosso chuveiro ou na encanação para redução, para retirar esse cloro. E aí a gente pode aproveitar, tirar o calcário, tirar outros metais e outras substâncias que não são tão interessantes assim. E você também encontra em várias lojas. É só também jogar ali no Google, pesquisar, pede ajuda do ChatGPT que ele vai te ajudar e você vai encontrar um bom filtro para adicionar aí no seu chuveiro. Agora vamos para o tópico também que eu acho primordial. Por isso que eu coloquei a água assim, meio no embate. Que além da água, tem a parte da alimentação. Então vamos para esse bloco da alimentação. Mas antes, você está gostando desse vídeo? Já deixa aqui o seu gosto, o seu like para poder eu entender que você gosta do conteúdo e também compartilhe com seu amigo, compartilhe com a sua família para todos ajustarem junto com você essa rotina, essas pequenas mudanças no seu dia a dia. Então vamos para o tópico alimentação. O 10º ponto é comer um pouquinho mais em casa. Evita ficar saindo, evita ficar pedindo takeaway, porque esses alimentos você não sabe como eles são preparados, se são seguros, se eles pensaram nessa parte, em todos esses tópicos que a gente comentou aqui. E também algumas embalagens, elas têm plástico. E esse plástico ali aquecido, a gente já sabe que vai liberar algumas substâncias químicas na sua alimentação, no seu alimento. E algumas embalagens de papel, de papelão, elas são também revestidas com uma camada de plástico bem leve por dentro, que a gente às vezes nem vê. Mas se você perceber, esse papelão ele é liso, um pouco liso por dentro. E isso também tem plástico que vai liberar substâncias ali na sua comida. Então evite pedir takeaway, evite comer fora de casa, cozinhe. Faça ali sua própria alimentação. E por mais que às vezes possa parecer corrido, vai tentando adicionar aos poucos no seu dia a dia até se tornar prático. Coloque opções práticas e isso vai facilitar também a sua vida. O 11º ponto é evitar os ultraprocessados. E aí você já sabe, né, que a gente em todo vídeo fala sobre alimentos ultraprocessados. Isso porque eles estão ali embalados, você também não sabe como eles são preparados. Tem ali substâncias químicas que vai atrapalhar o seu processo de detoxificação. Então eles, a gente já sabe que precisamos evitar. O 12º ponto é lavar bem os alimentos. E aí a gente pode lavar com o vinagre de maçã, deixar ele por uns 30 minutos mais ou menos, e depois colocar também em bicarbonato para poder reduzir a quantidade de agrotóxicos que tem ali na casca do seu alimento. Você pode colocar uma colher de sobremesa de bicarbonato em 1 litro d'água, coloca ali os seus alimentos, deixa por uns 15, 30 minutos, eu deixo por 30 minutos lá em casa. E isso já ajuda bastante. Agora um 13º ponto é tentar escolher alimentos orgânicos, biológicos, e o máximo que você puder. Eu sei que tem algumas pessoas que cultivam em casa, fazem ali a sua plantação. Alguns já não têm esse acesso a esses alimentos orgânicos e biológicos, mas você pode fazer algumas escolhas, como por exemplo, eu não posso comprar uma cenoura orgânica, mas você pode comprar o tomate, você pode comprar o pimento. Então, faça algumas escolhas de vez em quando que tente adicionar esse alimento biológico ali, reduzindo essa carga de tóxicos na sua alimentação. Agora vamos para um bloco. Eu costumo falar para os meus pacientes que a gente deixa esse bloco como se fosse por último. A gente arruma tudo na casa, arruma todas as coisas que a gente precisa e depois a gente vai ajustando esse outro ponto, porque ele é um ponto um pouquinho mais, que eu digo, desafiador de ser trocado, que são os produtos de limpeza. Eles também podem passar muitas substâncias tóxicas ali na parte da nossa roupa, na parte dos produtos mesmo de limpeza da casa, tanto na parte tópica, que pode ser absorvido pela nossa pele, quanto pela parte respiratória. Então tem muitos químicos
químicos que têm benzóis que são voláteis e a gente pode respirar, inspirar essas substâncias. O nosso pulmão também tem o poder da absorção, tem a capacidade de absorver algumas substâncias. Então tudo aquilo que a gente respira tem a capacidade também de ser absorvido, e esses químicos também, agindo também como um disruptor endócrino. E algo que eu vou pedir para vocês prestarem bem atenção são principalmente naquelas velas, aquelas velas que tem algumas pessoas que costumam ligar incenso ou ligar velas. Preste atenção nos ingredientes, olha ali se não tem muitos benzóis, se não tem muitos químicos, que esses químicos são voláteis e vai trazer esses malefícios que a gente já falou aqui. Tente optar por velas que têm óleos essenciais, que têm aromas naturais, ou até mesmo você pode acrescentar. Você pode acrescentar óleos essenciais ali junto da sua vela, ou então trazer um difusor. O difusor é ótimo. Você coloca ali no seu ambiente aromas de óleos essenciais, trazendo também benefícios. Como a gente sabe que o nosso pulmão tem a capacidade de absorver substâncias, ele pode absorver coisas boas também, como esses aromas naturais, trazendo calmaria, trazendo benefícios para o seu corpo. Vou pontuar uma aqui que eu lembrei, a hortelã-pimenta, o aroma de hortelã-pimenta, o aroma de alecrim, ele nos ajuda na oxigenação do cérebro. Então, se você está precisando de concentração, está precisando de foco, está no momento ali que você está estudando, está trabalhando, precisando de um foco maior, você pode colocar no seu difusor ali um aroma de hortelã-pimenta, de alecrim, vai te ajudar bastante. Então, 14º ponto é reduzir esses químicos aí, esses produtos de limpeza exagerados, essas velas com esses benzóis. O 15º ponto é fazer o uso de produtos naturais, que a gente já deu exemplo aqui, dos óleos essenciais, dos difusores. Você pode usar também vinagre de maçã para ajudar na limpeza da casa, dos azulejos, substituindo aí esses produtos químicos. O bicarbonato também ajuda bastante. A água oxigenada também pode ser utilizada. A misturinha de vinagre com bicarbonato é algo simples e eficaz que você pode fazer aí na sua casa também. Agora, um próximo bloco que também entra no bloco dos últimos que eu costumo falar com meus pacientes é o bloco de tecidos, de roupas. Hoje está se falando muito, não sei se você já ouviu falar, mas se você pesquisar no Google, você vai ver várias reportagens falando de tecidos que são prejudiciais à nossa saúde. Isso porque o nosso corpo, a nossa pele, tem a capacidade de absorver. Isso a gente já sabe. E aí, algumas substâncias ali que estão nos nossos tecidos podem ser absorvidos pelo nosso corpo também, como por exemplo os plásticos, o poliéster, que está em praticamente todos os tecidos. 70% das nossas roupas são de tecidos sintéticos, como acrílico, poliéster, nylon. E tem um ponto que eu queria que vocês prestassem bem atenção em utilizar esse tipo de tecido, principalmente na sauna, no calor, porque nesse momento os nossos poros eles se dilatam, então a gente soa também, a gente transpira, e com isso tudo a gente aumenta a capacidade da nossa pele de absorver. E imagina a gente com esse tipo de tecido absorvendo ainda mais, é pior para nossa saúde. Então, se você puder evitar esses tecidos sintéticos e substituir por linho, por algodão, por lã, principalmente no verão, em momentos que você tá ali com seus poros mais dilatados, tentar colocar ali o linho, tentar colocar o algodão, porque você não vai estar absorvendo esses produtos maléficos que tem nos tecidos sintéticos. Um próximo tópico para ser avaliado aí nos tecidos é quando você for comprar uma roupa, não compre pela promoção, não compre só pelo preço, avalie esse tipo de tecido, né, igual a gente já falou, mas avalie também a qualidade. Será que o tecido colocou alguma tinta ali que é tóxica, algo ali que esteja tóxico? Tem algumas lojas e plataformas que foram denunciadas por ter esse tipo de contaminante em seus tecidos e que muitas pessoas utilizam e compram pelo preço baixo. E aí entra uma questão, será que comprar essas roupas por um bom preço, por um preço baixo, vale a pena? Então procure lojas, procure marcas que pensam nessa parte mais sustentável, que pensam nessa parte realmente da sua saúde. Não olhe apenas o preço, não olhe apenas a moda, mas preste atenção também nessa parte da sua saúde, principalmente nas crianças, nos seus filhos. Então procure comprar roupas para eles que tenham ali um algodão mais limpinho, que tenha ali o linho, que não tenha muitos corantes, muitas coisas ali que podem agredir a saúde do seu filho. E aí entra em um outro ponto que eu queria falar com vocês, que é a parte de cosmético. A gente não falou lá na frente, mas agora eu lembrei, então a gente vai falar aqui agora, que entra no 18º ponto, que é o protetor solar. O bendito do protetor solar hoje em dia é colocado numa guerra. Tem algumas pessoas que falam que é necessário, tem algumas outras pessoas que falam que trazem malefícios à saúde, e realmente tem muitos compostos ali dentro do protetor solar que trazem malefícios à saúde e que são disruptores endócrinos. O título desse vídeo praticamente é
disruptor endócrino, porque esses químicos, a maioria deles vão agir dessa forma. E o protetor solar, ele tem muitas dessas substâncias, inclusive algumas foram proibidas e retiradas ao longo do tempo. Imagina, o pessoal que utilizava protetor solar um tempo atrás, agora já utiliza com outro tipo de formulação, porque alguns químicos foram sendo retirados. E hoje em dia a gente já sabe que tem alguns químicos que estão acrescentados ali, que as pessoas utilizam, que também fazem mal. Então, Evelyn, o que fazer? A gente sabe que o sol, ele não é ruim, o sol é necessário. O que a gente precisa é ter inteligência, é ter estratégia, é não ficar sempre exposto ao sol, é se hidratar bem, é fazer uma barreira natural na sua pele com boas gorduras na sua alimentação. Quanto mais gordura ruim, inflamatória, de óleos vegetais a gente adiciona na nossa alimentação, pior, porque as nossas células, se você não sabe, as nossas células, elas são compostas, a membrana dela é composta por gordura. E aí quando você, na sua alimentação, tem gordura ruim, essas células ali vão ser compostas por gordura ruim, gordura inflamatória. E é justamente isso que vai trazer a inflamação, a queimação, você fica com aquela sua pele queimada no sol. Então, se a sua alimentação é boa, tem uma gordura boa, a sua composição, a composição das suas células vão ser de gordura boa. Então, a parte da proteção do seu corpo já vem daí, da sua alimentação. Mas se caso você precise realmente de um protetor solar por conta de alguma mancha, algo que você tem, alguma coisa mesmo que você precise, no mercado a gente tem a opção de protetores minerais. Eles são mais espessos, são ruins de diluir, o rosto pode ficar um pouquinho mais branco, mas aí você coloca na balança, né? Se você quer utilizar, você pode utilizar nessa opção. E esse protetor mineral, ele precisa ser bem simples. Ele tem que ter ou dióxido de titânio ou zinco, ou os dois juntos, mas ele tem que ser o mais simples possível. Um 19º ponto é você se priorizar todos os dias. Então, tanto na parte da hidratação, quanto na parte da alimentação, dos seus cosméticos, não coloque isso em segundo plano. Muitas pessoas, às vezes, colocam como prioridade status ou alguns utensílios que às vezes nem valem a pena, você nem vai utilizar tanto, e colocam de lado as opções ali na parte da sua saúde, colocam de lado a qualidade da sua água, coloca de lado a alimentação, coloca de lado os cosméticos que você está utilizando. Então não coloque isso em segundo plano, coloque tudo isso como prioridade, porque tudo isso vai impactar na sua saúde. E o 20º ponto é cuidar também da sua detoxificação, porque o nosso fígado é o principal órgão ali dessa parte da detoxificação, mas a gente também tem a participação do rim, do intestino, da nossa pele. Na verdade, é uma sinergia, é uma dança que o nosso corpo faz para poder tentar eliminar todos esses químicos. Mas essa sinergia, esse trabalho não é infinito, ele tem um limite. Quanto mais carga tóxica você adiciona no seu dia a dia, quanto mais essa sobrecarga vem no seu organismo, pior, até chegar a um ponto que ele não vai aguentar mais, e aí começa a aparecer os sintomas, as doenças, os problemas. Por isso da prevenção, por isso do cuidado ser desde agora. Além disso, o nosso processo de detoxificação, ele não lida só com tóxicos, tá? Ele lida com os hormônios, nossos hormônios eles precisam ser reciclados, coisa natural, algo natural que o nosso corpo precisa fazer. Então tem várias coisas ali que o nosso corpo já precisa fazer, e aí ele fica dividindo o trabalho com os tóxicos que são adicionados no nosso dia a dia. E aí um 11º ponto, o último ponto é você entender que quanto menos tóxicos você adiciona na sua rotina, no seu dia a dia, mais eficiente o seu corpo trabalha. Mais eficiente vai ser a parte da sua cognição, a parte da sua respiração, a parte da sua musculação, da sua musculatura, da sua reparação e recuperação celular. Então o seu corpo ele vai começar a trabalhar de forma realmente adequada, não dividindo o seu trabalho com a parte da sobrecarga do processo de detoxificação. E aí a saúde, ela não é só aquilo que a gente coloca na alimentação, não é só na parte da nossa rotina de treino. A saúde, ela vai muito além, ela vai em cada escolha da nossa vida, seja na parte do nosso perfume, seja no tecido, na roupa de cama que a gente vai utilizar. Então cada ponto que a gente vai observando aos poucos, vamos abrindo os olhos e tendo consciência aos poucos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu tenho certeza que se você colocar esses tópicos aos poucos, não precisa de ser de uma vez, mas se você colocar esses tópicos na sua rotina, você vai ajudar muito a sua saúde e a saúde de toda a sua família. Então compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos, com todos os seus familiares, para eles também saberem desses benefícios. E a gente vai ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.